Aí, salve, salve simpatia, salve, salve família. Mais um dia Oliveira. Vamos bater um papo hoje contra Mestre Fumaça. Mestre Sabiá, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, beleza, Mestre Capacete, contra Mestre Fumaça. Prazer estar com vocês aqui. Vamos fazer um bate-papo maneiro aí. Show. Eu tô feliz pra caramba de poder trocar essa ideia. Eu já falei isso algumas vezes, cara. Tem alguns caras dentro da capoeira que não tem como tu não gostar, velho, do cara. Fumaça é um desses caras, velho. Tu para junto com ele, ó, Fumaça, VT, ET, Sal. Porra, meu irmão, tu para com esses malucos, velho. Tu vai ficar com a mandíbula doendo de tanto rir, velho. É só resenha. E, pô, maneiro que a gente pôde ter essa vivência e, se Deus quiser, vamos ter mais ainda. E não vamos fazer perguntas, senão é entrevista. A ideia é a gente trocar uma ideia mesmo, saber um pouquinho do Fumaça, do Sidney e não do contramestre. Boa, rapaziada. Pô, boa noite, boa tarde para geral, bom dia. Não sei de onde vocês estão assistindo, mas a rapaziada que está assistindo aí, já quero deixar para vocês aí um forte abraço e vamos de resenha, né? Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. Quer falar alguma coisa aí, mestre Tabiá? Não, pode mandar. Contigo. Então, eu vou começar com uma pergunta básica, que é: o que você fazia antes da capoeira? Como é que foi ali a infância? Teu nome, aonde cresceu? Vou fechar aqui. Vou botar, tirar minha cara feia daqui. Pô, então, rapaziada, eu não sei dizer assim se realmente tem um Fumaça antes da capoeira, né? Porque eu comecei a capoeira de moleque, com 5 anos de idade, né? E, pô, treinando ali com a rapaziada, com os pessoas mais velhas, com a rapaziada da minha idade, fui crescendo ali dentro da capoeira, mas a capoeira não era o meu carro-chefe, né? Eu estudava e fazia outros esportes, fiz judô, fiz taekwondo, fiz natação durante muito tempo. Nunca fui muito bom de futebol, então eu fazia escolinha, eu gostava de estar no esporte, gostava de estar no movimento, gostava de estar na muvuca, né, cara? Minha parada sempre foi a resenha. Se tivesse um tumulto, eu queria estar fazendo parte do tumulto. Então, pô, foi bem assim, né? O meu nome, para quem não sabe, às vezes eu até esqueço, meu nome é Sidney, mas desde moleque mesmo, todo mundo me chama de Fumaça. Eu me identifico como Fumaça, né? Ainda mais morando fora do Brasil, quando perguntam o meu nome, eu sempre digo que eu me chamo Fumaça. Então, pô, é isso, cara. A capoeira sempre fez parte da minha vida. Eu fui crescendo ali, né? Eu costumo dizer que tem uma grande diferença de quando você é molecote, você tá na capoeira. A capoeira é uma brincadeira, você não entende muito bem o que é a capoeira, né? É aquele momento bacana de estar ali com os amigos e estar brincando. E a capoeira também, nessa época eu comecei, né? Ali, meados de 90, pô, era uma parada um pouco diferente do que é hoje, completamente diferente da capoeira que eu ensino hoje. Então tinha aquele lance da luta, de querer estar saindo na porrada, de querer estar colocando aquelas frustrações para fora, mas também de ter muita camaradagem, você se sentir acolhido. Então eu posso estar dizendo assim que esse meu período ali da infância, a capoeira sempre foi presente, mas eu fui começar a entender o que era a capoeira mesmo na minha adolescência, né? Então se passaram aí alguns anos até eu olhar para a capoeira com outros olhos. Mais ou menos isso. Show de bola. E como é que foi esse começo aí? Você foi levado pelos seus pais para capoeira? Tinha na escola? Com quem você começou? E há quanto tempo você está com o mestre Pulmão? Enfim, se puder contar um pouquinho desse processo. Sim. Aí. Cara, é uma história interessante, né? Tem até uma piada assim, que eu passei por muitos professores de capoeira, né? Da minha fase da infância até a adolescência ali, né? Até os meus, sei lá, 14 anos. Eu tive o meu primeiro mestre, meu primeiro professor de capoeira, que eu considero até hoje como meu mestre, o Kiura, né? Eu e o Capacete treinamos com o Kiura.
Foi lá que eu conheci o Capa. Comecei a capoeira com o Kiura chegou no condomínio lá nos blocos, lá onde a gente morava, e começou a dar capoeira lá. Antes do Kiura, teve o Zumbi. O Zumbi, na verdade, foi o primeiro. Então, o Zumbi teve uma galera ali que treinou com ele, os caras mais velhos, e eu assisti essa aula, cheguei a frequentar, mas era muito pequeno, e a galera era mais velha. E aí, quando o Kiura chega, ele já abraçou a molecada. Então, esse foi o meu início mesmo assim na capoeira, foi com o Kiura. Aprender a ginga, o nome dos movimentos e conhecer uma galera que não era do meu bairro, porque o Kiura trazia com ele muita gente, cara, muito aluno. Então, eu conheci uma galera ali. E até a minha primeira calça de capoeira quem me deu foi o Sagui, né? Que mora na Dinamarca hoje em dia. O Sagui me deu a primeira calça. O Sagui foi o primeiro cara na minha vida que eu lembro, assim, que me fez um elogio. Né? O Sagui falou, pô, cara, você é rápido, você é bom. E aquilo mexeu comigo. E aí eu falei, caraca, eu sou bom nessa parada, né? De repente eu nem era mesmo, mas o jeito que ele falou me pegou. Eu nunca tinha sido elogiado em nenhum outro esporte que eu fazia. Então, essa conexão com a capoeira foi muito forte. Do Kiura, o Kiura foi embora para o Mato Grosso e a gente teve que ir treinar com o Chiquinho. Eu fiquei um pouco tempo ali com o Chiquinho. Do Chiquinho, eu parei, fui treinar com uma galera que treinava com o Mestre Pedigree, que era tudo do bairro, que era tudo aluno do Kiura. O Kiura foi embora, cada um foi para um lado, então eu ficava ali pegando treino, sacou? Eu não estava sob a coordenação de ninguém, eu era moleque, de rua, capoeira. Ficava indo nos treinos, até que um grande irmão meu, Seringa, que estava treinando, pegando os treinos com o Edgar, me convidou, falou, pô, tem um cara maneiro, pô, a aula dele é maneira, tem gente pra caramba, vamos lá, cara, não sei o que, tu vai gostar. Não era tão perto da nossa casa, morava ali no Engenho de Dentro, e o Edgar dava aula em Marechal, cara, Marechal não, ali na Marechal Rondon, o nome da rua era Marechal Rondon. A gente foi treinar lá, e aí eu fiquei no Edgar por muitos anos. Eu fui da corda branca à corda azul com o Edgar, porque eu não graduei nenhuma vez desde moleque. Meus pais não pagavam batizado, não deixavam eu ir, o dinheiro era para outra coisa, não era para pagar batizado, então eu não participei de batizado nenhum. Eu fiquei, sei lá, cara, 5 anos, 7 anos na corda branca, e aí quando fui para Edgar, eu comecei a me graduar ali e fui até a corda azul no Edgar. Em 2007, eu me desconectei do trabalho do Edgar. Nessa época, eu já dava aula de capoeira nos trabalhos do mestre Pulmão. Eu não treinava com Pulmão, não tinha essa conexão de mestre e discípulo. Íamos muito aos treinos do Pulmão, né? O Chiquinho e o Pulmão eram muito amigos, então tinha essa troca, né? Então a gente frequentava muito lá o Riviera. E aí o Pulmão, numa oportunidade, me ofereceu um trabalho, eu fui trabalhar com ele, e aí eu saio do Edgar, fico um tempo ali num hiato, sem saber meio o que fazer, e aí, conversando com os amigos, cheguei a essa decisão de pedir o Pulmão se eu podia ir treinar com ele. O Pulmão aceitou. Na época, nós fomos até o Mestre Peixinho, conversamos com o Mestre Peixinho, e essa transição foi feita de uma forma muito tranquila, sem estresse. Sentou o Mestre Pulmão, o Edgar, o Mestre Peixinho, conversaram, foi tudo resolvido, e aí eu dei continuidade na minha capoeira junto com o Pulmão desde 2007. Então, eu estou com o Pulmão aí desde 2007. E basicamente essa é a minha história, cara. Eu tenho assim a conexão com muita galera assim da capoeira. Pô, o Mestre Rui é meu padrinho, então pô, é um cara que me abraçou muito, que troca muita ideia comigo, com quem eu tenho uma conexão assim de família mesmo. Pô, tenho grandes amigos assim da capoeiragem, que o interessante também é que a maioria dos meus amigos da capoeira eu não conheci na capoeira. Eu conheci na pista, conheci na rua, conheci no samba, conheci numa briga, conheci num tumulto, conheci numa festinha, conheci a gente paquerando a mesma mulher e acabamos virando amigo, né? E essa é a minha caminhada até o momento de hoje, né? Que eu dou continuidade, vou dar até o final essa continuidade aí ao lado do Mestre Pulmão, que foi uma pessoa que me abraçou, que me conhece desde moleque, né? Me conhece desde moleque mesmo, me viu crescendo, me acompanhou ali, viu
potencial na minha pessoa. Sempre flertamos ali, assim, conversas, ocasiões, coisas malucas que aconteceram, muitos casos interessantes, assim, engraçados, até eu chegar a treinar com o Pulmão, passaram-se muitos anos. Ah, maneiro, maneiro. E, pô, na verdade, a minha parada também é um pouco parecida nesse sentido. Eu fiquei anos sem pegar graduação. Eu Eu treinava com lembro, o pô. Kiura em Del Castilho, aí, pô, o Kiura parou de dar aula, aí eu fui lá pro Sobrado, o Zumbi dava aula lá, aí peguei uns treinos lá, aí do nada um dia o Kiura falou, então, cara, eu voltei a dar aula, pô, vai lá treinar. Aí deu o endereço, aí eu cheguei lá, era lá no prédio do Fumaça. E uma parada maneira é que eu cheguei lá, amigo, todo mundo cara de poucos amigos, velho. O único que chegou para trocar ideia foi o Fumaça, que chegou com sorriso. Porra, maneiro, velho. Pô, fica aí, fica à vontade aí, não sei o quê. Então, essa parada dele já vem de muito tempo. E uma parada legal de se falar também, que muita gente não sabe, vou botar até o mais saber aqui também, nessa época, o mestre Pulmão, cara, muita gente aprendeu a dar aula de, não a dar aula de capoeira, mas a se profissionalizar com ele. Porque muita gente, ele fez um time de professores, e no bate-papo com ele a gente até falou um pouco sobre isso. Ele estava já muito na frente de mentalidade, ele estava muito na frente. E essa rapaziada pôde ter essa vivência ali de ver ele galgando outros lugares, velho, outra vibe. Então, isso é legal também de frisar que muita gente não sabe, muita gente se profissionalizou no trabalho de capoeira ali trabalhando com mais pulmão. Cara, esse é um fato muito interessante. Assim, eu tenho essa memória muito viva, uma parada engraçada. Eu não lembro qual era a minha idade, mas tu vai lembrar a época como a Saranduba chegou para treinar com a gente. Eu já era aluno do Edgar. E aí o Massaranduba, ele tinha uma empresa de computador não, ele vendia computador, né? E aí ele oferecia emprego pra gente, né, cara? E, pô, todo mundo ali do gueto querendo, pô, botar um capim no bolso. E eu lembro que nessa época, eu não fui nem na primeira leva que ele chamou, mas eu lembro que nessa mesma época, o Pulmão chegou lá onde a gente treinava, na Casa Branca, olhou pra mim e falou assim, pô, cara, tu vive na rua aí, mano? Pô, falando as paradas, desenrolado. Tu não quer trabalhar com capoeira, não? E eu lembro a resposta que eu dei pra ele. Lembrando que eu era moleque, hein? Foi assim, pô, capoeira é tudo fodido, porra. Fazer o quê, pô? Vou trabalhar ali com você. Eu falei assim, eu vou ser office boy. Foi isso que eu falei. Eu vou ser office boy, pô. Ganhar um dinheiro ali, ter uma carteira assinada. Tá ligado? E eu, por ser mais novo, eu não fazia ideia realmente quem era o Pulmão, pô. Pra mim, o Pulmão era um maluco que tinha aluno pra caraca e a gente ia lá sair na porrada com os alunos dele. Essa é a minha visão, assim, de campo, né? E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, ele era o cara que ensinava, que dava um estoque para os caras trabalhar, porque eu caí numa dessa. Eu fui dar uma aula com o meu professor na época, que era dentro do Vasco Barra, e aí eu, pô, já fiz a matemática. Falei, caraca, meu irmão, aula de capoeira aqui dentro? Pô, como é que esse maluco entrou aqui? E essa parada foi gerando uma engrenagem na minha cabeça, né? Falei, pô, conheço esse cara, mas louco, pô, como é que chegou aqui, né? E aí, na verdade, era um dos picos do Pulmão, que ele botava a galera para dar aula. E aí, no futuro, ele descobriu que eu estava dando aula lá, porque a mãe de um aluno comentou, falou, ó, tem um professor lá, pô, um cara muito maneiro, minha filha tá adorando a aula com ele. E ele falou, não, pô, o fulano é gente boa pra caramba. Aí a mulher, não, o nome dele não é esse não, pô. O nome dele é Fumaça. O Pulmão, não, pô, é um cara branquinho assim. Não, pô, é um pretinho, cabeça raspada e tal. Ó, Pulmão, pô, vou lá ver, não é o mesmo cara. Quando chegou lá era eu, tá ligado? Aí ele, pô, tá fazendo o que aqui? Eu, não, pô, tô vindo dar aula aqui. Ei, mas desde quando? Eu, pô, tem uns 4 meses. E aí, cara, ó, olha que interessante, tu falou do profissionalismo do Pulmão, né? Essa foi a primeira vez na minha vida, eu devia ter uns 17 anos, que eu recebi um dinheiro por dar aula de capoeira. Acabou a aula, ele assistiu a minha aula. Quando nós saímos, ele perguntou onde eu morava, me deu uma carona até o ponto de ônibus. Quando chegamos no ponto de ônibus, ele abriu a carteira, tirou uma grana, falou assim, ó,
isso aqui é pelos 4 meses que você está vindo aí. Se você quiser continuar vindo, você tem que me ligar, aí a gente vai conversar, ou você pode continuar vindo se você quiser. Mas se você não quiser trabalhar, você não vem mais. E aí eu fiquei naquele dilema. E agora? O cara que me mandou aqui não estava me pagando nada. Falou para mim que era bom para eu aprender. E eu estava vindo aqui aprender, sozinho, sem ninguém me ensinar nada. E o cara me pagou por um trabalho. E aí eu descobri, foi nesse dia que eu descobri, pô, o capoeira não é fudido não, cara. E aí comecei a trabalhar junto com o Pulmão desde essa época aí, desde os 17 anos. Capoeirista não recebe tão bem quanto o office boy, mas também não é tão... Olha, nessa época aí, eu descobri que eu recebia até mais, hein? Recebia melhor. Eu não sei como é que tá hoje em dia o Não, salário mas... do office boy, entendeu? Não, eu já trabalhei de office boy, falei só de sacanagem. Já fui office boy também. É correria, né, não, Sabia? Pô, correria, maior correria. Mas legal, maneira essa história aí. E como é que foi nessa história toda aí? Você começou a dar aula de capoeira, e aí em que momento que você veio para a Europa, né? Porque agora você está na Indonésia, mas antes você passou pela Europa. Quando foi, você veio, já ficou da Europa, foi para a Indonésia, ou você voltou para o Brasil, depois voltou? Como é que foi esse processo aí? Cara, foi um processo bem, bem interessante. A minha primeira vez fora do Brasil foi em 2008. O Pulmão, ele estava começando o trabalho dele na Sérvia, começou em 2006, e ele ficava indo e voltando. E aí teve um momento que ele precisava passar um tempo no Brasil para coordenar o trabalho que nós temos no Brasil e para tomar essa decisão de mudar em definitivo. E aí ele me perguntou se eu queria ficar na Sérvia uns 3 meses segurando o trabalho, que era o tempo que ele precisava para organizar as coisas no Brasil, e eu topei. Vale a pena também dizer que eu já falava inglês. Isso foi uma sacada que meus pais tiveram. Eles me forçaram a aprender inglês quando eu era moleque. Eu nunca dei muito valor para esse aprendizado. Fiz os cursinhos, estudei, nunca levei a sério. E aí chegou um momento, até antes dessa viagem, eu conheci uma menina, uma dinamarquesa, e eu precisei falar inglês, e eu descobri que eu sabia falar inglês. Porque eu só usava inglês para jogar videogame, né, cara? E para ler revistinha em quadrinho. Então, eu precisei usar o inglês, e aí o mestre Pulmão sabia disso, ele me ofereceu essa parada e eu fui para a Sérvia. Fiquei esses 3 meses na Sérvia, calhou de encaixar com um evento que nós fazíamos na Sérvia, que é a Semana da Cultura Brasileira, que é dessa camisa que eu estou usando aqui, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E essa minha namorada, ela chegou no evento e me convidou para ir para a Dinamarca conhecer a família dela, e eu fui para a Dinamarca e fiquei um tempo lá. Passei esse tempo de Sérvia e Dinamarca, eu volto para o Brasil. E aí continuo no Brasil, dando aula de capoeira, trabalhando ali junto com o mestre Pulmão. E o Pulmão muda em definitivo para a Sérvia, e eu começo a ser meio que o coordenador do trabalho no Brasil ali, junto com o resto da rapaziada. E, cara, eu fui vivendo minha vida ali, fui construindo minha vida, dando aula de capoeira. Cara, eu sempre trabalhei com capoeira desde os meus 17 anos. Eu nunca trabalhei com mais nada. E quando eu digo capoeira, não é só dando aula de capoeira. Trabalhar com a capoeira em sua totalidade, né, cara? Extrair todo o suco que a capoeira pode ter. Então, fiquei ali trabalhando com capoeira, dando aula nas escolas, aula particular, aula de acrobacia, de berimbau, de música, de luta. Pô, tudo que a gente podia estar extraindo da capoeira, a gente extraía. E fiquei ali um bom tempo. Até que, em 2014, eu estava vivendo já uma fase meio perdido ali, né? Não estava com tanto tesão de treinar. Eu tive umas lesões, sofri uns acidentes, me quebrei todo. Estava engordando, sabe? Já não estava mais naquela vontade legal. Eu conheço muitos capoeiristas que chegam nesse momento e não conseguem sair desse momento, né? E aí o cara, vai desgringolando, e aí ele fica aquele capoeirista confortável na situação que ele está ali. E eu estava indo para esse caminho, cara, mas, muito novo, cara. Eu tinha 20 e poucos anos. E aí o mestre chega e fala o seguinte: cara,
do jeito que tu tá aí, não tá dando, não. Vou te dar uma opção. Pintou a oportunidade de ir para Montenegro, que é ali do lado da Sérvia. O camarada que estava lá, segurando o trabalho, saiu, veio aqui para a Sérvia, o trabalho está precisando de alguém para ficar lá. Vou te fazer a seguinte proposta. Vá lá, vê como é que é, fica uns meses lá, vê se tu gosta, se tu curtir, tu fica, e é isso. Se tu não curtir, tu volta e segue teu rumo. Só que o Pulmão, cara, ele já sabia. O Pulmão me conhece muito bem, né, cara? O Pulmão é como se fosse um pai para mim. Ele sabia que não tinha como eu não gostar, cara. Cidade boa pra caramba. Pertinho da praia. Calor. Na época eu era solteiro. Mulherada. Por festa. E era euro. Montenegro é um dos poucos países ali dos Balcãs que conseguiu ter o euro como a sua moeda. O euro é emprestado, né? Isso é uma outra conversa, mas eles têm o euro como a sua moeda. Então, a economia gira diferente. Então, eu cheguei lá, já tinha academia, uma casa para eu morar e aluno. Cheguei com circo armado. Então, eu chego lá, já tinha um dinheiro entrando, não era muito, mas dava para pagar as contas e sobrava um pouquinho para me manter. Pô, no primeiro mês eu senti a parada e já pensei, cara, dá para ficar aqui. Dá para fazer uma parada muito boa aqui. Então eu comecei a botar meus planos em ação, liguei pro mestre, falei, cara, eu vou ficar aqui, tô com as ideias boas, já achei uns colégios internacionais aqui, tô em contato, já tô indo para uma segunda academia, e aí eu comecei a fazer a parada girar, e acabou que eu fiquei lá por 6 anos e meio, cara. Vivi muito bem, tive um trabalho muito bom lá, e aí chegou a pandemia. Com a chegada da pandemia, muita coisa aconteceu. As coisas começaram a afundar muito rápido, porque geograficamente falando, Montenegro é muito perto da Itália. E a Itália foi o epicentro da pandemia na Europa. Então, Montenegro sofreu essa chicoteada muito rápido. Então, eles tiveram ali, como é que fala? Corfei, toque de recolher. Teve toque de recolher. Então, assim, depois das 3, tu tinha que estar em casa, trancado. Cara, foi bem, bem pesado mesmo o lockdown, o curfew, o toque de recolher. Então, os colégios que eu trabalhava, que eu tinha contrato, quebraram os contratos, né? Pagaram a rescisão, mas quebraram os contratos. E o colégio que eu trabalhava lá já há 6 anos, o diretor me ligou e falou, Fuma, a parada é o seguinte, cara, a escola vai fechar. É um colégio americano, nós fomos solicitaram que feche a escola e que a gente volte para os Estados Unidos. A gente vai manter o teu contrato até junho, mas eu vou te dar uma ideia. Sai fora, não fica aqui. Cara, e aí eu comecei a pensar nas possibilidades. E foi aí que um camarada que já estava em Bali, tinha um plano de abrir um training center aqui, uma academia grande. O cara me convidou para me juntar a ele, para ser o gerente dessa academia e para vir dar aula de capoeira também. A proposta era muito boa, era muito tentador. Eu dei uma estudada, né, para entender como funcionava a Indonésia e vim. E vim, cara. Deixei tudo para trás, cheguei aqui. Foi bom pra caramba estar aqui durante a pandemia, porque aqui não teve nada, irmão. Tava tudo funcionando, nego surfando, não tinha máscara, tudo funcionando normal. Porém, também sofreu depois, porque os business não desenvolveram. E acabou que essa academia que eu vim para trampar, ela levou 1 ano e meio para abrir. Ela não abriu. E como aqui tem uma questão de visto, que é muito diferente da Europa, aqui você tem que pagar pelo visto e para cada atividade que você vai fazer. Então não tem como você ter um visto para dar aula de capoeira, porque a capoeira faz tudo. Tem tanta coisa na capoeira. Você precisa de um visto para cada coisa. Então foi muito complicado até eu descobrir como ter esse visto. E por isso a empresa me contratou como um funcionário da empresa. E eu não sabia que quando você é contratado por uma empresa aqui, você não pode ser contratado por outra, você não pode abrir. Cara, eu não sabia essas paradas, então foi bem complicado. Mas no final deu certo. No final eu consegui me contratar, né? Abrir a minha própria empresa, me contratar, e aí eu consegui desenvolver
meu trabalho de capoeira, abrir a escola aqui e começar a fazer as coisas andarem. Então, assim, acabou que no final foi muito maneiro, foi muito benéfico aqui na Indonésia. É muito legal. Eu levei, 2 anos para conhecer a comunidade de capoeiristas da Ásia, né? Eu conheci a galera aqui de Bali, os locais aqui de Bali, que dão aula de capoeira, e fiquei com eles, colei com eles. Mas levou um tempo para conhecer os outros brasileiros que moram aqui na Ásia, nos outros países, e aí agora a gente se uniu, tá um grupo bem legal, são uns mestres muito bacanas, contramestre, e a gente faz tudo junto, a gente vai um no evento do outro, os alunos já se conhecem, a gente tem os intercâmbios, a galera chega no nosso evento aqui, a gente fez o evento em fevereiro, que o Mestre Comum teve aqui também, a Semana da Cultura, e os caras vieram. Então, assim, agora a parada começou a andar de uma forma muito melhor, está se desenvolvendo muito bem, e tá muito maneiro. Então, a trajetória foi essa, né? Esse tempo que eu passei na Europa ali, de 6 anos e meio, até chegar aqui na Indonésia, que é muito diferente da Europa, mas muito mesmo. Então, é mais ou menos isso aí. Eu vou querer saber um pouquinho aí de algumas diferenças, se você vai poder dizer, mas eu queria fazer uma pergunta antes, que era para eu ter feito lá atrás. Por que fumaça? Boa pergunta, cara. Mó galera, né, associa aí meu apelido com coisas ilícitas, mas não é o caso, né? Como eu disse, eu fui apelidado de fumaça bem moleque. Eu tenho a versão original e tem a versão para gringo, né? A versão original foi um apelido extremamente preconceituoso. Atrás ali da quadra onde a gente treinava, lá no Chácaras, no Morro do Família, ali atrás, às vezes tinha um fogaréu. Ficava uma fumaceira braba ali. E um cara que, isso é mó doideira, esse cara estudava na minha escola, ele não morava no Chácaras. Ele foi jogar um futebol lá, ele viu essa fumaça e ele apontou para mim e falou: "Ah lá você lá, fumaça preta". Foi isso. E aí, tu sabe como é que é, né, irmão? Se tu reagir da forma errada, o apelido pega. E foi o que aconteceu. Foi: "O que tu falou?" E aí já era, irmão. Fumaça, fumaça, fumaça. E virou fumaça. O meu apelido na capoeira era Mussum, cara. Os caras me chamavam de Mussum. Só que aí, com o caminhar, começou a entrar muitas pessoas lá do bairro, lá da área, na capoeira, e os caras me chamavam de fumaça. E aí, virou fumaça. E aí, posteriormente, a galera já falou que o meu apelido era fumaça, porque eu era rápido, porque eu desaparecia, e não sei o quê. E aí ficou com essas duas versões aí, né? A versão de que é fumaça porque velocidade e essa minha habilidade magnífica de desaparecer a qualquer momento. E aí ficou aí o fumaça. Tu falou lá atrás do Sagui, para mim foi uma parada engraçada. Primeira vez que eu vi o Sagui foi naquele treino. Tu lembra que tinha um cara lá que era do Candeias? Um moleque que fazia uns floreios e tal. Porra, o Sagui chegou, meu irmão, igual um curisco jogando pra caramba. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei: caraca, mané, os amarelos são assim? Pô, saltando e ele tudo. Ele era amarelo e laranja, não era? Amarelo e laranja. Na época ele era amarelo. O Salamin que era amarelo e laranja. Ah, isso aí, Salamin, amarelo e laranja, isso aí. Sagui Aí eu amarelo. falei assim, porra, o Sagui já saiu metendo um salto rápido igual uma flecha. Eu falei: cara, os amarelos são assim? Porra, não vou me graduar nunca. Cara, a gente queria ser o Sagui, mano. O Sagui era pode crer. Era a referência da molecada, né, cara? Fazia todos os floreios. Porra, um maluco cheio de estilo. E outra, cara, o William, às vezes assim, no gueto tem essas paradas, né? Tem a galera que segue o modus operandi ali, né? De ser desbocado, porra, guetão, né? O Sagui não era, mano. O Sagui sempre foi muito bem educado. O Sagui sempre foi sangue bom pra caramba. Pô, abraçava a rapaziada. Pô, e assim, eu posso dizer, é um cara que assim, que eu me espelhava no comportamento dele, sacou? Eu não queria ser muito os outros caras, não. Quando eu pensava assim, pô, o cara chegava ali, todo arrumadinho, sempre limpinho, com o abadá, pô, certinho, sacou? E, pô, a gente conhecia a realidade da rapaziada, onde eles moravam, né? Então era um diferencial muito grande. O Sagui tinha isso, né? Eu falei, cara, ele me deu uma calça de capoeira e eu usei essa calça até a corda verde, cara.
E aí alguém capturou essa calça aí, mas eu vou achar um dia. Pô, conta aí alguma coisa engraçada que você passou aí, de repente alguma gafe, alguma coisa. Essas histórias são as melhores. Porra, várias, cara. Ó, o Pulmão me conheceu na seguinte ocasião. A gente estava saindo da Casa Branca, indo para casa, indo ali pro Gente de Dentro. E o Chiquinho tava naquele Celtinha azul, né? Que era da ex-namorada dele. E aí, pô, o Chiquinho pilotando e eu na magrela, né, cara? Eu na bike. E aí eu falei assim, qual é, Chiquinho? Deixa eu agarrar aqui na porta aqui e tu, pô, vai puxando aí até em casa. O Chiquinho falou, pô, já é. Dentro do carro, o Pulmão falou assim, ô, Paraíba, você não vai dar merda não, cara? Essa criança aí agarrada no carro com essa bicicleta velha aí, tu acha que vai dar merda não? E aí o Chiquinho falou assim, não, pô, isso é profissional, cara, ele gosta, isso aí ele sabe. E eu tô ali, ó, agarrado, pimba, meu irmão. Quando chegamos ali na rua do Hospital de Maluco, que ainda era de paralelepípedo, a magrela começou, ó, sambar e toma ali fumaça, capotando, pô, em tempo de abrir a cabeça, mas sabe como é que era? Vaso ruim não quebra, levantei, o Chiquinho não parou o carro, foi embora, e aí quando eu encontrei o Pulmão de novo, ele, e aí, cara? O que aconteceu aquele dia ali? Falei, pô, a bicicleta caiu, quebrou toda lá, mas estava perto de casa já, botei no ombro e fui para casa. Foi assim que o Pulmão me conheceu. Show de bola. Eu lembro, vocês estavam falando aí, né, da galera aí, Saguim, Pedigree, o Salaminho. Eu lembro que quando eu cheguei no grupo, em 2000, final de 2003, começo de 2004, eu tive bastante contato com essa galera, né, porque eu andava muito com o Messi 200, né, eu estava sempre ali no Copa Leme, e ele tinha contato com essa galera também, né, então eu, às vezes, não andava tanto com eles fora ali da capoeira, mas quando estava ali na capoeira era com essa galera que às vezes tinha contato, às vezes eu fui em Bom Sucesso, tive lá com a galera também, é uma galera bem maneira, e realmente eu tenho essa lembrança do Sagui que você falou, né, de ser educado. E eu tenho uma lembrança também de você, não uma lembrança específica, mas eu lembro de quando eu cheguei, que eu te vi ali na academia, já jogava pra caramba, saltava, floreava, e, pô, foi uma chegada no grupo bem legal, e que eu tive essa sensação aí que o Mestre Capacete falou, né? Falou, pô, nunca que eu vou ficar igual essa galera aí, nunca vou fazer parte dessa galera. E galera, o pessoal joga pra caramba. Mas hoje tô aí, ainda não jogo pra caramba igual a galera, mas pelo menos faço parte da galera. Ah, isso que importa, cara. Cara, e isso é muito legal mesmo. Eu acho assim que pra gente, né, cara, naquela época ali, quando chegava uma galera nova, eu, sinceramente, vou ser bem honesto com você, eu nunca tive isso de rejeitar a galera que tá chegando. Não é da minha criação, sacou? E essa vaidade que muitas vezes a gente encontra na capoeira, ela não me contagiava. Eu sempre tive uma coisa. Se eu não gosto da pessoa, tem um motivo. Eu deixo isso claro para a pessoa. Não me oponho a treinar, a compartilhar o mesmo ambiente, mas eu deixo isso claro, sacou? Sempre fui assim. Sempre evitei ficar em meio de fofoca, de disse-me-disse. Comigo sempre foi papo reto, falo na cara, pode gostar, pode não gostar, para mim não muda nada na minha vida e eu continuo em frente. Então, assim, eu vivenciei momentos assim, pô, chegou esse cara aí, quem é esse cara? Pô, o cara tá aí, mano, deixa o cara, parceiro. De repente o cara é maneiro, tu nem sabe qual é, tá ligado? E eu levo isso até hoje, cara, levo isso até hoje. Tu vai ter que fazer alguma parada para mim, para que eu me distancie ou que eu não queira nem apertar tua mão, te dar um oi, tá ligado? A minha educação me obriga a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Depois disso, cada um com o seu problema. Ô, Capa, eu lembro pra caramba, mano, que tu trabalhava na banca de jornal, mano, que tu tinha tatuagem do lobo e tal. E, pô, eu sempre fui fã de quadrinho, né, cara?
Pô, eu ficava nessa pipa. Pô, esse maluco deve ser sinistro, mano. O cara tem a tatuagem do lobo. E ninguém sabia qual era do lobo, mano, tá ligado? E, pô, isso pra mim, assim, também era muito maneiro. Aquela época ali, cara, eu posso dizer que quem participou da capoeira naquela década ali de 90, início de 2000, pegou, assim, uma rapaziada que tinha muita informação, não só da capoeira, cara. Pô, eram de várias localidades diferentes. Pô, tinha o Caraúna, cara, que era um cara, pô, que estudava, tá ligado? A gente podia chamar o cara de playboy, o que fosse, mas o cara tava ali com a gente e tinha outra informação. Pô, eu lembro de poucas vezes, assim, quando eu era moleque, de conseguir pegar uma carona no carro do Caraúna e sempre tava tocando uma música que era boa pra caramba e eu nem sabia quem era, quem tava cantando, ou um Caetano, uma parada diferente, sacou? Então era uma mistura cultural muito maneira, cara, que eu soube aproveitar, tá ligado? Eu soube ouvir, cara. Pô, eu lembro um cara que eu admiro muito até hoje, né? Não tenho tanto contato hoje em dia, mas admiro, que é o Amais, cara. Desde moleque, eu via, cara, o Amais ter ideias que eram muito mais à frente, sacou? Ele tinha aquele lado dele, cabeça dura, guerreiro e tal, mas o Amais também tinha uma outra educação, morava num outro bairro, pô, tinha uma estrutura familiar diferente de alguns outros, tá ligado? E ele trazia isso pra capoeira, a forma de falar, a forma de tratar a galera, sacou? Então, eu sempre observei muito e absorvi muito isso ali da galera que estava ao redor. E também era assim que eu determinava com quem eu não queria estar perto, sacou? Dava para sentir, esse malandro aí também não tá muito certo não, tá meio torto, então já vou sair de banda aqui, não vou nem ficar muito perto, sacou? E, cara, isso para mim foi um grande aprendizado que eu trago até hoje, né, cara? Ó, o mestre Tabeto tem uma pergunta aí, eu só queria fazer um adendo aí. Uma parada que era maneira, por exemplo, isso que você falou, a gente nem, na época, nem prestava atenção nisso. A gente foi entender isso depois. Por exemplo, a gente convivia, a gente não vivia, a gente convivia junto. A gente treinava, ia de manhã para treino, passava o dia junto, chegava de noite ia para o pagode, pô. Sempre tinha um pagode em algum lugar, a gente ia junto, todo mundo junto. Voltar de madrugada para casa no dia seguinte, tinha algum treino, alguma roda em algum lugar. Então, esse lance da música, da conversa, às vezes uma gíria diferente. Houve uma época também em que a gente pegava muita gíria dos mais velhos. A gente estava junto ali, os caras falavam uma parada, a gente já ficava olhando, daqui a pouco a gente já começava a falar, estava andando do mesmo jeito. Então, era uma época, para mim, da capoeira, que eu também aproveitei bastante, bebi muito dessa fonte e me ajudou muito no que eu sou hoje. Porque, que nem o Fumaça falou, a gente convivia com pessoas de diferentes classes sociais, de cabeças completamente diferentes. Por exemplo, quando o mestre Pulmão começou a dar aula lá no Riviera, pouco depois a gente começou a ir. Mas não era uma parada que a gente ia de vez em quando. Praticamente toda semana a gente ia. A gente estava lá em algum treino. Tinha uma apresentação, a gente estava junto. Tinha uma roda, a gente estava junto. Então, querendo ou não, a gente já passava a andar com aquelas pessoas lá também. E a gente via que eles se portavam diferente, tinha um linguajar diferente. E, querendo ou não, a gente assimilava tudo aquilo ali. E foi bacana você falar isso, porque a gente não percebia isso, a gente só vivenciava. E eu, pelo menos, só fui entender a riqueza disso aí muitos e muitos anos depois. Exatamente, Capa. Isso aí, cara, eu gosto de dizer assim, isso também é capoeira, né, cara? Porque, por exemplo, eu posso te dizer, eu aprendi a comer, né? A comer direito, comer com etiqueta. A primeira vez que eu fui num restaurante self-service com pulmão, cara. Ali na Barra. Ele, pô, já almoçou? Não, pô, vamos ali. Cheguei no restaurante, amigo, vi aquela quantidade absurda de comida. Eu botei tudo no prato. Peixe com linguiça, com frango, com carne, com macarrão, com salada. Fiz aquela montanha. Pô, o cara ia pagar, né? E tô ali, ó, arrebentando. Ele deixou, quando acabou tudo, saiu do restaurante, ele, ó, deixa eu te explicar, pô, não é assim que faz, pô, não precisa disso tudo. Se tu quer comer mais,
tu volta lá e bota mais, a parada não vai acabar de uma hora para outra, sacou? Então, tipo assim, eram determinadas coisas que talvez eu ia levar mais tempo para aprender se eu não tivesse essa vivência, sacou? Com esse tipo de pessoa. Pô, e o Pulmão já tinha essa vivência, sacou? De antes, de ter passado lá antes. E eu tenho certeza que alguém também ensinou para ele. E eu acabei aprendendo isso através da capoeira, sacou? A capoeira me levou até aquele momento ali, pô, ou então quando eu ia andar, ia num lugar, pô, uma carona, que um aluno do Pulmão me levava do Riviera até o ponto de ônibus. Aí aquela mesma história, uma música diferente, um linguajar diferente, um bate-papo diferente. E você ficava um pouco desconfortável, porque você não sabia o que você podia falar, você não sabia se a tua história da briga que tu teve na rua ia ser interessante para esse cara, você ficava meio inibido. Então, eu fui aprendendo a ter esse tato, tá ligado? Então, assim, nessa época, esse intercâmbio, essa troca cultural, né, que hoje em dia seria o famoso network, pô, foi o que me formou. E eu continuo com isso hoje em dia. Aqui, cara, eu pego meus alunos assim, tem a noite da pizza. Todo mundo vai ver uma pizzaria, senta e troca ideia. Aí daqui a pouco tu já vê, na outra semana tem um aluno que está trabalhando com um aluno, com outro, um que conseguiu um desconto pro cara não sei o quê, o outro que precisava, pô, fazer uma fisioterapia, o cara tinha. Sacou? É porque senão a galera só entra na academia, faz o treino e vai embora. E não troca uma ideia, sacou? Mas isso ainda tem que partir da gente. Ainda tem que partir, porque isso é uma coisa da cultura brasileira, tá ligado? Em determinadas outras culturas é muito mais frio. O cara, ele não dá bom dia. Ele entra na academia, bota a roupa dele, faz o treino, toma o banho dele e vai embora. Ele não dá nem tchau. Então, isso faz parte da nossa cultura. Então, se a gente quer passar isso pro cara, a gente tem que ensinar, tá ligado? Então, eu faço isso aqui, eu cobro direto. Pô, tem aluno meu que chega na academia atrasado, já vai entrando, opa, e o bom dia? Pô, dormiu comigo? Como é que é isso aí? Ah, desculpa, pô, bom dia, tá ligado? E também explico, né, que isso não é uma coisa que eu quero muito que ele faça. Isso é como eu aprendi, é como era na academia onde eu cresci, é como o mestre me ensinou, e eu quero manter essa tradição, né? Dizem que o sábio ele aprende com os próprios erros, e mais sábio ainda é aquele que consegue aprender com os erros dos outros, com as experiências dos outros, né? Então a gente tem muito isso na capoeira, né? Que a gente está o tempo todo observando, vivenciando muita coisa. Infelizmente tem muita gente que não consegue aprender, né? Evoluir, mas eu acho que de uma forma geral o capoeirista ele tem muito isso. E você falou aí, né, da diferença da cultural, né, das pessoas de chegar, nem falar bom dia, se trocar, sair e, né, chega, treina, se troca, vai embora. E eu queria te perguntar como é que foi essa adaptação fora do Brasil, porque eu já vi muita gente vindo para a Europa, principalmente cariocas ou baianos, não ficar muito tempo aqui por causa do frio, né? Vir achar que é frio demais, voltar embora. Alguns, por causa da alimentação, eu já fiquei sabendo de cara que voltou porque não tinha feijão aqui. E ainda mais no mundo globalizado que a gente tem hoje em dia, é tão fácil, né? Às vezes, de conseguir esse tipo de coisa. Tem feijão em qualquer lugar do mundo, irmão. Aprende a cozinhar, pois é. Mas eu já fiquei sabendo disso. E então, eu queria saber como é que foi para você. Tudo bem, Montenegro foi uma situação que você falou tinha praia, calor, tudo mais, mas você passou por outras situações, né? Dinamarca, Sérvia, a própria Indonésia. Como foi para você a questão da adaptação com a cultura? Tanto questão de alimentação, as pessoas, esse calor humano e tudo mais. Sabe? O que você puder falar aí. Pô, boa, Sabiá. Cara, isso é uma pergunta muito interessante e eu quero deixar claro aqui que essa aqui é a minha opinião, tá ligado? É o que eu penso sobre o assunto. Todo mundo pode ter a sua opinião e pode até discordar da minha opinião. Eu penso o seguinte: voltar para o Brasil, beleza? É opção. Você tem a sua opção.
Você tem que escolher pegar essa opção aí. Qualquer outra coisa que você fale, para mim, é desculpa. Tu tá dando desculpa, tá ligado? Se você não tem a opção, você não volta, cara. Se você determinou para você, eu vou fazer essa parada, eu vou conseguir, esse é o meu objetivo. Voltar não é uma opção, não é o feijão, não é o frio, não é saudade, não tem nada que possa te impedir. Esse é o meu pensamento. Eu sou um cara muito determinado. Quando eu quero fazer uma coisa, essa coisa já está feita. Ela vai acontecer. Eu vou fazer de tudo possível e impossível para conseguir fazer isso acontecer. Então, no meu caso, foi isso. Eu escolhi. A minha opção era ir. Eu não fui para lá de paraquedas, porque cheguei aqui e agora tá frio, pô, tô com saudade do calor, do carnaval. Irmão, eu sou filho de carnaval. É uma das coisas que eu mais sinto falta, tá ligado? Mas eu curti carnaval pra caramba a minha vida. Fui para muito lugar em carnaval. Chegou o momento que eu falei, pô, tá bom, eu posso viver sem agora. Tá entendendo? Então, assim, a minha ida pra Europa, cara, passei frio pra caramba, senti frio, né? Não vou dizer que eu passei frio de congelar, amigo. Tem casaco, tem luva, cachecol. Pô, cheguei lá na Hungria, quando o Capa morava lá, irmão. O Capa pegou um gorro assim no carro, um cachecol, enrolou no meu pescoço e fomos 3, 4 horas de viagem lá para Bequestobá, para um festival de cerveja, fazer uma apresentação lá, eu congelando e nego, pô, de camisetinha. Mas aí, eu queria estar lá, eu fui lá e fiz, tá ligado? Então, assim, eu penso que a adaptação, ela tá mais na sua força de vontade, tá mais no quanto você quer do que nas causas mesmo que podem te fazer desistir. Porque, como você disse, cara, a globalização é tão grande que não tem como você me dizer que não tem. Tem, brother. Pode não ter um restaurante fazendo ali para você chegar lá e pegar, mas se você quiser, você compra o feijão. Ah, mas não tem o feijão preto, tem o marrom, tem o branco. Amigo, o grão tem. Tu vai lá, tu tempera ele gostosinho, dá para fazer na panela normal. Em Montenegro não tinha panela de pressão. Eu levava 3 horas para fazer o feijão, mas fazia. Aqui já tem a panela de pressão, 40 minutos tá pronto meu feijão. Então, assim, dá para fazer. Tu encontra carne, tu encontra tudo, cara. Dá para fazer. Agora é o seguinte, você quer fazer? Quanto você quer fazer? Você está na disposição de aprender a cozinhar? Tu já saiu do Brasil despreparado? Tu já saiu sem saber fazer um arroz, sem saber fritar um ovo, sem saber fazer um miojo? Aí também, amigo, cada um, né? Com o seu cada qual. Porque se tu sai despreparado, pô, vai ter um monte de problema, irmão. Vai ter a língua, vai ter o cara que tu fala bom dia para ele e não te responde, tá ligado? Vai ter o cara que é mais direto, mais frio. Pô, você acha que tu fala pro aluno assim, pô, amanhã tem a roda ali 3 horas, vamos lá. Aí não aparece ninguém, porque o cara não é obrigado aí, mas na tua cabeça que tu veio despreparado do Brasil, toda vez que falavam para você assim, roda amanhã às 3, tu chegava às 2, tá ligado? Então, assim, a falta de preparo gera esse tipo de situação também. O cara tá completamente despreparado para a adversidade e aí quando ele chega lá, é muito fácil desistir. Ainda mais se você tem como voltar. Se tu já tem a passagem de volta, se tu tem uma casinha bonitinha com a tua mãe para fazer a comida para você em casa, tá ligado? Se você tem como voltar, pô, aí tu volta, cara. Agora, se tu vai voltar para ter que arrumar uma casa para tu alugar, para ter que começar do zero de novo, arrumar um emprego no Brasil, para escutar todo mundo te perguntando por que tu voltou, tá ligado? Se tu não quer passar por isso, tu fica. Porque dá para ficar, cara. Dá para ficar. Te digo mais, tem mais suporte para tu ficar, às vezes, dependendo de onde tu tá, do que tu voltar pro Brasil e começar do zero, tá ligado? Às vezes tu tem mais suporte. Então, assim, eu acho que é uma falta de preparo, na maioria das vezes, que gera essa condição do cara querer voltar, entendeu? Eu enfrentei todas essas dificuldades. Pô, não foi fácil, cara. Não foi fácil. Mas eu queria muito fazer a parada, tá ligado? E eu fui achando meus caminhos ali, fui dando meu jeito, pô, fui aprendendo a língua nova,
Pô, fui me metendo ali no meio do local, fui tentando descobrir como é que era isso, como é que fazia aquilo, entendeu? E, pô, o principal, eu não estava despreparado, cara. O pulmão me preparou a minha vida inteira para qualquer parada, cara. O pulmão me preparou para tudo. Ó, Fumaça, isso aqui se faz assim, isso aqui se faz assado. Ó, isso aqui você não faz. Não é assim que fala, não é assim que trata o aluno. Pô, é assim que se faz um contrato. Tem que ter contrato para tudo. Pô, cobra tanto, cobra caro. Pô, a capoeira não pode ser barata. Descobre quanto que é a atividade física mais cara que tem nesse lugar. Ou tu cobra o mesmo, ou tu cobra mais caro. E é isso, cara. É saber fazer o business, tá ligado? Mas nós sabemos que isso aí não é a realidade, né? A realidade é outra. Muitas das pessoas que vão para fora do Brasil vão despreparada. E aí, cara, as adversidades são tantas que você pega uma delas ali, abraça ela e fala que esse é o problema, que não dá para você e desiste. Porque desistir é fácil, cara. Ficar que é sinistro, né? Eu vou pegar um gancho do que você falou aí. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso há um tempão atrás e já até me falaram para fazer outro. Existem várias nuances nisso aí. Você falou, cara, exatamente o que eu falei lá, que é o quê? Por exemplo, quando eu cheguei, o perrengue era um. O perrengue era a gente sair de 2 em 2 meses, carimbar o passaporte e voltar. Quando você saiu, você nunca sabia se ia conseguir voltar ou se ia ser deportado. Uhum. Várias vezes eu já passei a fronteira só com dinheiro da passagem, de atravessar, ficar tipo 1, 2 horas no local e voltar de novo, rezando para não pegar o mesmo policial da fronteira. Enfim, antes de mim, por exemplo, existia uma capoeira. Quando eu cheguei, tinha uma outra. E agora existe uma outra ainda diferente. O que eu quero dizer com isso? O Massa falou perfeito, o preparo. Por exemplo, hoje em dia, não dá mais para você vir na cara e na coragem como antigamente, sem um planejamento, sem alguma coisa. Eu sempre falo para as pessoas, cara, você está pretendendo vir? Se planeja pelo menos durante um ano. O que você poderia fazer para encurtar isso? A primeira coisa que é fundamental, aprende o inglês. Ah, velho, tem aplicativo, tem parada grátis na internet. Por exemplo, o Fumaça me falou uma parada quando a gente se encontrou, que quando eu estava na Hungria, eu desenrolava o inglês, não falava fluente como até hoje não falo, mas consigo desenrolar o que eu quero. Saber uma informação, dar uma informação. E ele falou, cara, você sabe, você só não sabe ainda. Todo aquele videogame que tu jogou, todas aquelas músicas que tu escutou, agora os filmes que tu assistiu, agora que tu vai ver que funciona. E realmente, cara, funciona. Muita coisa eu entendia. E eu falei para as pessoas, cara, primeira coisa, aprende a língua. Você não vai aprender a língua, mas você vai aprender a pedir alguma coisa, a entender alguma coisa. É melhor o 1 do que o 0. A segunda coisa, não dá para vir sem dinheiro, cara. Porque dificilmente vai acontecer coisas como antigamente ainda aconteciam, de você chegar e já está tudo preparado. Pô, aquela galera que naquela época estava começando capoeira, hoje está dando aula. Então, tem muitos não brasileiros já dando aula, já preparado, pessoas que estudam, que treinam pra caramba, que já têm um trabalho sólido. Então, a primeira coisa para mim, motivação. Você tem que descobrir qual é a sua motivação, porque você vai passar vários perrengues e cada vez que você passar esse perrengue, você vai ter que se lembrar o motivo pelo qual você está aqui. Senão você volta. Que nem o Fumaça falou, as desculpas para voltar são várias. E eu falei isso para um amigo. Eu falei, cara, tu quer vir? Sabe o que você faz? Conversa com teus amigos, todo mundo da capoeira, faz um aulão aqui, faz um aulão ali, faz uma rifa de berimbau, vai juntando dinheiro. Vem para cá com uma grana para tu ficar uns 6 meses. Isso. Porque se não der certo, tu volta, faz a mesma coisa e tenta de novo. Mas por que eu estou falando isso? Por exemplo, uma coisa que não dá mais para fazer é vir para cá e ficar nas costas de um aluno. Porque você é como um bebê, você não sabe nem na padaria. Então, esse aluno, ele já tem a família dele, ele já tem o trabalho, ele já tem as coisas que tem que fazer.
Mais ainda você, que tem que carregar para um lado, carregar para o outro, resolver um documento, como tira visto, conta bancária, apartamento. Ou seja, se você chega sem nada e sem preparo, não dá mais. E eu falei isso, você conseguiu falar em poucas coisas o que eu falei numa parada grandona, que é exatamente isso. Motivação, a primeira coisa, para quando der ruim. Pô, quantos Natal a gente já passou sozinho, pô, em casa? Porra! Tem um puto no bolso, pô. Então, Pô, se você não foram tiver vários. motivação, você desiste. E o preparo, você tem que ter um preparo, você tem que ter preparo. Não dá para vir na cara e na coragem. Ô, Capa, mas nessa parte do preparo aí tem uma questão muito interessante, né? Quem te prepara? Você mesmo? Porque, Você tem que vamos pensar ter, assim, tem peraí, que ter um vamos apoio. pensar assim, vamos pensar assim. É porque isso é uma crítica minha à capoeira, né? Se eu quero ser advogado, correto? Eu quero ser advogado na Irlanda. Quem me prepara? A faculdade. Eu pago lá, aprendo, aí aprendo inglês, aí vou para a Irlanda, faço mais 2 anos do negócio que tem que fazer lá para poder advogar lá, e pum, aí eu posso trabalhar lá. Qualquer outro emprego no mundo, tem uma instituição, uma parada que te prepara para executar um serviço. A capoeira não tem, cara. O cara, supostamente, deveria ser preparado pelo professor, o mestre ou o grupo. Mas não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: ou o cara quer ir, porque ele vislumbra que sair do Brasil vai mudar a vida dele, porque ele viu um cara que comprou um carrão, que chegou no Brasil com grana, um cara. E aí ele fala, pô, tá aí. De onde esse cara veio? Áustria. É para lá que eu vou. Vou dar aula de capoeira lá, porque eu sei dar um salto, toco um birimbau, tenho as músicas, sou fera na capoeira. Irmão, não é assim. Tu tá completamente despreparado, porque tu só tem a tua capoeira. E só a tua capoeira, infelizmente, não vai bastar. Tu vai precisar de algumas coisas a mais. A tua capoeira vai te segurar ali. Mas tu precisa de uns outros elementos a mais. E esses outros elementos a mais, que é o preparo que nós estamos falando, eu não consigo ainda visualizar quem é, o que é que te prepara, mano, para isso. Porque é o seguinte, a gente estava falando da diferença. Na Europa, eu me preparei, né? O pulmão já estava lá, já sabia como funcionava. Cheguei lá, já sabia como tirar documento, como abrir empresa e pá, para não precisar fazer esse bagulho dos 2 meses, 3 meses. Já ficar direto, beleza? Aqui em Bali é completamente diferente, brother. É um outro trâmite. Então não adianta só tu chegar aqui e achar que tu vai dar aula de capoeira, porque nem aula de capoeira tu vai dar, irmão. A imigração vai chegar, vai te prender. Se tu não tiver a grana para pagar a tua soltura, tu vai ficar em cana até tu pagar e aí tu vai ser extraditado e tu nunca mais pode voltar para a Indonésia. E a Indonésia são 17 mil ilhas. Tu não pode voltar para nenhuma delas. Então, tipo, quem te fala isso, pô? Quem te dá essa informação aí? Ou o cara fala assim, eu tô falando isso porque eu sei. Tem um brother meu que tá aqui há 13 anos, cara. Quando ele chegou aqui, só fala assim pra ele, pô, irmão, tem uma boa lá. Quer chegar lá pra dar aula? Pô, quero. O cara chegou aí. Passou uns perrengues que não era pra ter passado. Tá entendendo? Então, assim, falta informação, cara. Então, assim, falar pra pessoa se preparar, pô, eu acho que é uma opção muito maneira. Pô, irmão, se prepara. Mas tu se prepara pra o quê? Para o que tu tem que se preparar? Tá ligado? Essa é uma questão que eu acho que ainda ela fica meio numa área cinza, tá ligado? Porque, tipo, tu falou uma boa, aprendeu inglês, beleza. Tu vai falar inglês, mas tu vai conseguir desenrolar o básico ou tu vai conseguir dar uma aula em inglês? Porque também acontece muito o seguinte, não, capoeira brasileira tem que dar aula em português. Ele que tem que aprender inglês. Irmão, tu não vai ter aluno. Tu não vai fazer Então, dinheiro.
Aí é o despreparo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo engraçado de que acontece e que eu comecei a observar. Europeu indo ao Brasil. Nunca foi. Iniciante na capoeira. Quando meus alunos chegam lá, capa, ó, não, eu vi aqui que no Rio de Janeiro tem tantos milhões de habitantes, tem esse lugar que é assim, tem aquele lugar que é assado, custa tanto para ir em tal lugar, você tem que pegar o ônibus tal para ir para tal lugar, tem um museu ali bacana que tem isso aqui, tem outra coisa, eu já vi que a população tem essa comida, tem um lugar em São Cristóvão que é uma feira ali que eu vi. O que eu quero dizer? As pessoas, elas pesquisam sobre o local que elas vão, elas procuram saber, extrair o máximo de informação possível antes de chegar lá. Nós não temos essa base nenhuma. Eu cheguei na Hungria sem saber absolutamente nada da Hungria. Só sabia que lá se falava húngaro. E aí eu me remeto ao que você falou. Por exemplo, quando você chegou na Indonésia, já foi o maior perrengue para descobrir tudo como funciona, como as coisas andam. Agora, imagina se você não falasse inglês, não tivesse tido essas experiências que teve antes, de saber que, pô, existe possibilidade de ter uma empresa, o capoeirista ele tem que se valorizar. Isso, para mim, é o preparo, que não quer dizer que vai te preparar para tudo, mas quanto mais você souber, mais vai te facilitar lá na frente. O que eu quis dizer é que, hoje em dia, não dá para você chegar do zero, sem saber nada. Vai ficar. Pô, concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. Isso aí é uma base. O que eu estava querendo dizer mesmo era quem te prepara, como você se prepara. Porque isso aí que você está falando é uma coisa que afeta uma outra área, que é uma parte social e cultural. O brasileiro, de forma geral, não o capoeirista, o brasileiro, ele não foi feito ideologicamente para sair do Brasil, cara, para viajar. Ele não foi feito para isso. O país é muito grande, tá ligado? Então, não passa pela cabeça da maioria da população pesquisar as coisas de como é lá, sacou? Isso é uma mentalidade europeia, porque os países são muito pequenos, um do lado do outro, o cara já sabe, a língua é parecida, ele dá uma pesquisada, ele pergunta a um amigo, ele tem um livro, um guia, e aí ele vai. O brasileiro não é assim. E o capoeirista, como o Sabiá falou antes, o carioca, o baiano, já tem essa parte cultural de ser malandrão, mano. E a malandragem não se aplica dessa forma fora do Brasil, cara. Tá ligado? Ela não se aplica, ela não funciona tão bem como a gente pensa que ela deveria funcionar, tá ligado? E aí os caras se colocam em situações de dificuldade extrema. Ele se coloca, tá ligado? Por falta de informação, por não saber, coisas que aparentemente são óbvias e lógicas, mas para o brasileiro comum não é, cara. E aí o maluco, se atrasa das piores formas possíveis, tá ligado? É complicado, mano. Eu conheço uma galera, assim, fora do Brasil, brasileiro, que saiu, e o grande diferencial que eu posso te dizer é isso. A maioria dos caras que eu conheço que ficaram, eles saíram nessa condição que você falou, a condição inicial. Sair sem saber nada, levado pelo grupo, pelo mestre, largado lá, mas o maluco não queria voltar. Então o maluco, deu o jeito dele, construiu o império dele. E o que eu posso te dizer em cima disso é a sua grande maioria se desconectou da sua raiz passada lá. Porque o cara aprende, da onde eu vim ali, eu não tive suporte, fui largado, me virei sozinho. O cara vinha aqui para pegar o meu, queria o meu dinheiro, o dinheiro da calça, o dinheiro disso, o dinheiro daquilo. E aí o cara, ele entende, pera, essa matemática não tá fechando, irmão. Tu não me ensinou nada para fazer aqui, não. Tu me ensinou a ginga, tu me ensinou a dar uma pernada. Aí isso aí eu te devo. Valeu grandão. Mas o trabalho eu fiz sozinho. Então, tem sempre essa parada, eu escuto muito. Ah, não, porque o fulano saiu do grupo. Mas peraí, ele saiu por quê? Sacou? Sempre é muito raso. O cara saiu. Peraí, mas o que rolou? Será que não teve uma falta do outro lado também? E ele achou que a vida dele era melhor? Vocês estão aí casados, com filho, tem que sustentar teu filho. Aí tem uma terceira pessoa
que você, sozinho, sabe? Pô, esse maluco só me trouxe aqui. Sacou? E me largou aqui. O resto fui eu que fiz. Pô, já paguei essa parada. Eu sinto que tá pago. Eu sinto que eu já, pô, retribuí o que ele fez por mim. Agora eu vou dar continuidade aqui. Eu acho que o cara tem o direito de fazer isso. O meu caso é completamente diferente, cara. Tá ligado? O meu caso é completamente diferente. Eu tive apoio, suporte total do início até agora, ainda tenho. Fiz um evento aqui, falei, ei, mas fazer um evento aqui e tal, como é que tá a tua agenda? Pô, fala a data aí, irmão, eu vou. Pô, beleza, passagem, não sei o quê. Pô, quer ficar onde? Não, irmão, a gente resolve aqui. Chega aqui, trabalha. Trabalha. Não é dom, perna cruz. Não, irmão. Tem aula pra caramba, é workshop. Trabalha, irmão. E toma aí o teu e vamos pra praia, vamos tomar nosso vinho, trocar nossa ideia e ver um filme, tá ligado? Então, assim, esse é o meu pensamento. Às vezes eu converso com a galera que tem a cabeça um pouco mais, não vou dizer nem fechada, beleza? Numa direção diferente da minha mentalidade. E aí eu prefiro nem estender a conversa, porque se o cara já tá certo na cabeça dele que aquilo ali é o certo, eu prefiro discordar em harmonia. Mas eu não concordo. Eu penso uma outra parada, sacou? Então eu acho que a capoeira tem um potencial que ainda não foi desenvolvido, que é o de preparar o capoeirista para fazer um trabalho sinistro, maneiro, e a capoeira continuar crescendo exponencialmente. Porque o europeu, o asiático, o cara que não é brasileiro, ele faz um trabalho, às vezes, muito melhor. Porque o cara tem uma base que, às vezes, a gente não tem. Ele sabe como fazer estrutura, sabe como fazer o piso da parada, sacou? E aí o aluno não vai embora, o trabalho gira, mano. O trabalho gira. E aí você vai perguntar pro gringo, eu conheço aqui um russo, tu fala pro cara, pô, tu tá aqui em Bali, mas tu é professor de capoeira? Eu tenho a minha academia lá, ela funciona quando eu não tô. Eu venho aqui de férias, fui 4 meses aqui curtindo praia, aí venho aqui, faço um treino contigo, daqui a pouco eu volto e dou minhas aulas. O trabalho do cara tá lá rolando, irmão. Aí tu vai perguntar pro cara, tu aprendeu capoeira com quem? Com outro russo. Mas os caras tiveram uma base, deram uma base ali um pro outro, construíram a parada deles e foi acontecendo. Quando eu falo isso, cara, eu não tô falando da capoeira, do jogo da capoeira, do cantar, da pernada, isso é incomparável, brasileiro é brasileiro. E acabou. Mas eu tô falando da capoeira com uma estrutura financeira, um business, uma parada que você consegue se sustentar e alimentar a capoeira e gerar mais trampo para novos capoeiristas, tá ligado? Pô, eu fiz essa pergunta recentemente, vou fazer para vocês agora. Se aparece aí para vocês um espaço de capoeira com um dinheiro, tá, para pagar um cara para dar aula, beleza? Tem que começar amanhã. Você tem esse cara? Eu não. Tu tem um cara no Brasil agora, tu vai ligar assim, qual é, irmão? Pintou a parada aqui, mudança de vida. Pô, é um trampo, hein? Tô falando que é um trabalho, não é para dar uma aula, não. Trabalho. Tem hora para entrar, hora para sair, pá, contra-cheque, tudo. Um trabalho. Tu tem esse brother para tu ligar para ele agora, preparado, para chegar aí na Áustria, aí, na Alemanha, e tocar o trabalho sem você ter estresse. Tem esse cara? Isso eu não confiaria que eu não teria o estresse ou que eu não teria que dar uma direção. Eu acho que não. Ninguém tem, irmão. Sabe por quê? Ninguém está sendo preparado para fazer esse trampo. Ninguém. Eu tenho um cara aqui, que eu peguei ele aqui quando eu cheguei, ele tá ali comigo, ó. Eu posso viajar e falar, aí, segura o reggae aí, tô saindo fora, não preciso falar mais nada. Vai tocar do jeito que eu toco. Mas eu preparei o cara. Sacou? A Não é pessoa que eu fácil, posso mano. dizer que poderia fazer isso tem a vida dela, profissão, sabe? Não. Tem que ser Não alguém que pode pegar o entraria trampo. nessa. Não Tem que tem. ser alguém que Aqui pode não pegar o tem. trampo. E aí que eu tô te falando. Por isso que eu te falei, quem prepara é o grupo. Quem prepara esse cara, mano? Como é que a gente vai continuar fazendo a roda girar?
Tá ligado? Eu sei que não é fácil. Estou falando aqui uma coisa que é, nesse presente momento aqui, é meio que fantasioso, mas eu sinto que, porra, vou te dar um exemplo aqui. Tem um brother meu que é professor de surf, né? Que aqui, porra, aqui é o pico para surfar. Brasileiro. O cara vai viajar, ele liga para um outro brasileiro, o cara sai lá do Brasil, chega aqui e assume a aula, mano. Ele tem um cara para fazer isso, tem mais de um. A gente na capoeira não tem esse cara, mano. Mas lá no Brasil, tem uma escolinha de surf lá preparando os caras para fazer essa parada, velho. Ensinando o cara inglês, ensinando o cara a fazer o trabalho. É um trabalho, cara. É um trabalho. Então, assim, eu acho que... Eu sei que é complicado o que eu tô falando, mas eu acho, assim, que alguém, eu tenho feito a minha parte, o Pulmão faz isso também, né? Quanto mais a gente se preparar para preparar a próxima geração, o futuro, tu ter aí um corda-laranja aí que consegue segurar a onda. Eu tinha esse cara em Montenegro, cara. Meu corda-laranja lá, o Seringa. Ele, pô, segurava a onda, mano. Sacou? Pô, Seringa, eu tô indo pro Brasil. Assume a aula aí, pô. Não tinha ninguém mais graduado do que ele, só que foi até laranja. Irmão, tocava berimbau, cantava, dava aula para criança, trabalhava comigo nas escolas, entendeu? Então, assim, isso eu aprendi com o Pulmão. Preparar a galera para assumir o trabalho, tá ligado? Mas eu sinto que, assim, se eu precisar agora, pô, aconteceu com o mestre Rui isso uma vez, o cara quebrou a perna, não podia dar aula, né? Mas ele tinha a galera lá para ajudar. Pô, imagina eu agora aqui, pô, meti minha mão no liquidificador, só ferrei o dedo. Imagina se eu ferro a mão toda e não tem um cara. Aí como é que paga a conta? Como é que continua a vida? Aí é perrengue, tá ligado? Então, assim, eu acho que é uma mentalidade que precisa ser desenvolvida na capoeira. Ela precisa, o professor, o mestre, ele precisa já pensar assim, pô, vou pegar aqueles 3 malandros ali que estão no reggae maneiro aqui e vou preparar esses caras. Eu não sei amanhã, de repente ele decide não trabalhar com a capoeira. Mas, pô, se a vida der essa oportunidade para ele, ele quiser abraçar, ele tá pronto, mano. Ele tá pronto para abraçar a parada. E vou te falar, não é difícil, cara. Não é difícil fazer isso, cara. Dá trabalho. Pô, tu tem que investir umas horinhas ali. Pô, às vezes eu tô aqui em casa querendo, pô, jogar um videogame, fazer uma parada, chega os moleques aqui. Porra, cara, tem como dar aquela passada no birimbau? Pô, senta no sofá e vambora. Pumba, tá ligado? E a gente vai. E dá trabalho, pô. Dá trabalho. É sábado, é domingo. Birimbau, atabaque. Dá trabalho. Mas tem que preparar a galera, mano, para assumir o trabalho. Sacou? Não, E mas é mais ou menos isso aí é uma verdade, é uma deficiência que a gente tem na capoeira. O Capa e eu, a gente tem um projeto que a gente já tem trabalhado em cima dele, e logo, se Deus quiser, a gente vai começar a colocar em prática, que é um curso, uma aula para dar aula. Pegar o pessoal que tem interesse ou que tem um potencial de 1 hora, sentar e falar, não, ó, isso aqui é desse jeito, é assim que se constrói uma aula, ó, a aula tem começo, meio e fim, tal. Então tem um projeto, mas a verdade é que isso não é regra mesmo, isso aí é uma coisa que a maioria não faz, e se precisar hoje, não tem, que é uma coisa que a gente deveria ter, principalmente o grupo Senzala, que é um grupo que vem dessa história, né, Sim. de adolescentes que aprenderam um pouco ali, chegaram aqui e foram desenvolvendo, foram criando coisa em cima, metodologia, didática, técnica, né, deveria ser isso aí deveria estar acontecendo, deveria ser normal. Pô, devia ser a regra, né, não, cara? Devia ser uma parte da estrutura. Claro. E eu converso muito isso aqui com a galera e eu vejo, assim, em trabalhos de amigos meus, né, da capoeira, de qualquer grupo, eu vejo que tem uma galera que tem essa mentalidade, cara. Tem um camaradão meu que mora em Hong Kong, pô, ele tem lá o time dele, mano. O cara pode ficar 4 meses fora do país, brother, que a parada rola. Mas, assim, aluno pra caramba. Eu tô indo lá agora, em junho, no batizado deles lá. Pô, irmão, para ser gigante. Os alunos dele vieram aqui, pô, a galera graduada,
fala português, que canta, que toca, que segura o trabalho. E ele tem essa confiança, porque ele preparou a galera, entendeu? E é isso, cara. Isso é uma parada que eu penso muito em colocar um esforço nisso para um futuro, sacou? E quando eu falo isso, eu não estou falando somente da gente preparar os nossos alunos, não, o aluno gringo, mas de incentivar a galera que está lá no Brasil, que prepare a sua galera. Porque quando a oportunidade aparecer, pô, o cara tem que estar pronto para ir e não passar perrengue e poder ajudar a família dele, melhorar a vida dele e trazer um retorno para o grupo, para o mestre, para o professor, para o contramestre, para quem é da linhagem ali dele, né, cara? E assim a roda vai girando, cara. Certeza. É muito possível. Por exemplo, tem um outro aspecto também que muitas vezes dificulta um pouco, independente de querer ou não. Vou dar um exemplo aqui, desse lado. Aqui as pessoas levam muito como hobby. Dificilmente aqui eu posso contar aqui no dedo as pessoas que chegaram e durante um tempo realmente com afinco ficaram e quer aprender a tocar e quer aprender. A maioria das pessoas tem meio que o cara é arquiteto, tem um filho e ele usa a capoeira é uma válvula de escape. Ele chega do trabalho, dá aquela relaxada, treina, aprende a cultura, aprende a tocar, cantar, mas não quer se dedicar muito ali, porque ele já tem isso na vida, ele está procurando um lugar onde ele possa relaxar. E tem muito isso aqui. E quando você fala isso, eu acho que é muito legal que também se preste atenção, porque vai ter sempre um ou outro que o bichinho ali entrou na veia dele. Sim, cara, E sempre vai tem, querer cara, ficar. sempre tem. E muitas vezes a gente vê como, tipo, pô, a galera aqui é assim mesmo. Tipo, não é necessário investir tanto, é necessário investir como é que se fala? No preparo da capoeira em si, mas esse lado aqui vai ficando. E é muito importante isso. Por exemplo, eu moro numa cidade universitária. Então, eu tenho, lógico, que aquela basezinha de alunos que estão há muito tempo, mas que muitos deles, por exemplo, depois que tiveram filhos, já vêm muito pouco, mas a maior parte dos alunos aqui são pessoas que vêm, ficam aqui 6 meses, 1 ano, E 2 vai anos, embora. e vai embora. E, pô, para mim, muitas vezes chega um cara, velho, que bom de capoeira, uma menina boa de capoeira, que começa a se interessar, que às vezes veio de um grupo que não dava tanta ênfase e começa a treinar, daqui a pouco tá tocando, tá jogando pra caramba, aí tu fala, pô, que maneira, aí daqui a pouco a pessoa chega para você e fala, pô, então, daqui a 2 meses eu tô indo embora. Ah, tá, e quanto tempo vai ficar? Não, eu tô voltando. Aí tu, pô, tive agora essa semana passada, sabe, tu lembra da Antônia, que foi aí no teu evento? A Antônia foi embora agora. Pô, a mina faz macaco, já tava saltando e tudo. Foi embora semana passada. Ô, Capa, isso aí acontece muito aqui em Bali também, porque aqui é turismo, cara. Essa ilha aqui é turismo, tá ligado? O nego não fica aqui. Poucas pessoas ficam. Mas você falou uma coisa que é verdade. Sempre tem alguém. Mas ele precisa ter a abertura. Porque às vezes o cara também não vai se apresentar a você. Pô, cara, eu queria dar aula de capoeira. Sacou? Precisa ter abertura. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 camaradas aqui que treinam comigo. O paparazzi e o lutador. E o paparazzi, ele é um cara que dá aula de capoeira. Já trabalhou capoeira. E agora ele não trabalha mais com capoeira e vem aqui treinar. Sempre que tem roda, ele vem tocar com berimbau, não sei o quê. A menina que trabalha comigo, que dá aula, quando a gente vai para evento, ela vai junto. E aí eu falei na aula assim, falei, galera, para é o seguinte, na segunda-feira aí, eu vou ter que cancelar a aula de manhã, porque a Sereia não vai estar aqui, eu também não vou estar, e eu tô sem ninguém para dar aula, porque o paparazzi não vem de manhã. Aí eu dei a abertura, tipo, não vai ter ninguém. Ah, bom, pô, eu posso dar aula? Eu falei, pode. Aí, pô, posso? Pode, pô. Falei, mas já começa agora. Puxa aquecimento aí, deixa eu ver. Fiquei no canto ali tocando berimbau. Ele foi,
puxou o aquecimento. Falei, mete a sequência aí, vambora. Meteu a sequência, a galera foi indo, eu já saí de canto, deixei ele terminar a aula dele. Falei, aí, segunda-feira pode pegar de manhã aí, paga o cara. E é isso, irmão. Pronto. Aí agora ele tá aqui direto. Pô, tem que tocar berimbau melhor, né? Falei, tem que tocar berimbau melhor. Vamos lá. Tabaco, não sei o quê. Pô, se tiver montar aula pra eu dar e tu me avisa? Falei, não, pô, vai ter. Segura aí. Falei, ó, outro dia, vamos lá na aula das crianças lá pra tu ver como é que é. Aí, o cara tava ali, cara, querendo. E tava aí, tipo, cara, eu queria dar essa aula. Porra, caralho. Pô, queria dar essa aula. Não falei nada. Na hora que apareceu, ele, pô, eu posso, cara. Pode mesmo? Então vai. Pronto. Já tá aí. Apareceu o cara. Corda amarela. Aí tu vai pensar na capoeira, né? Pô, vai deixar o corda amarela da aula. Irmão, 90% das pessoas na aula não sabiam nem fazer a ginga. Ele sabe fazer a ginga, pô. O que ele sabe? Vai fazer a ginga e 4 sequências. O que os outros 90% sabem? Nada. Da aula, pô. Não é tipo mandar o cara ir sozinho, pô, e... Não, eu tava ali, ó. Ó, a gente faz assim. E o cara treina comigo, sabe como é que é, reproduz. E você vai preparando. Vai preparando o cara. Pô, não vou dar um trabalho na mão do cara. Mas daqui a pouco ele tá preparado, pô, pra pegar uma aulinha de criança ali. Pô, tem aula aqui dos iniciantes, que é ginga, as esquivas. Pô, segura aí, lutador, essa aula é tua. E é um cara que tem experiência, é um lutador de Muay Thai, que dá aula de Muay Thai, ele é um professor. Sacou? Ele não é um adolescente sem noção. Ele é um cara que tem faculdade, estudou, dá aula de luta. Ele não tem todos os fundamentos da capoeira. Isso cabe a mim passar pro cara e determinar que aula ele pode dar, entendeu? Aí, pô, já tô aí com mais um cara, sacou? Que já tá aqui. Então, assim, às vezes eu acho que falta também oportunidade. O capoeira, ele não é da gente perguntar, investigar. É muito assim, pô, o cara tem que estar vindo aí treinando, pô, mostrando o que quer. Pô, mostrando o que quer o quê, irmão? Eu tô precisando, não é ele, pô. Quem tá precisando tem que perguntar, pô. E aí tem que perguntar. Pô, tem alguém a fim de dar aula, cara? Eu. Pô, sabe tocar berimbau? Sei. Pô, chega aí, vamos ver como é que tá essa parada aí. Pô, é legal. Segura. Não, tem que dar uma lapidada. E assim a gente prepara, cara. Pô, isso é E uma dá boa pra fazer. estratégia, na verdade. Isso é uma estratégia fenomenal, na verdade, que você descobre ali um interesse que de repente não descobriria. Isso é muito Sim. legal, velho, muito legal. Eu vou colocar isso aí em prova. Ó, Gostei te da digo ideia. mais. Sabe onde eu vi uma parada maneira? Lá na Ucrânia. Trabalho do mestre Rui, né? No italiano. Pô, cheguei lá, irmão, os caras têm 500 alunos, tá ligado? Aluno pra caraca, isso é uma coisa maluca, a classe. Cheguei, aí, pô, os caras têm azul, verde, roxa. Aí o maluco chegou assim pra corda cinza. Ah, fulano, puxa aquecimento aí. Meu irmão, falei, caraca, mano, é maneiro. Todo mundo seguindo a mina fazendo as paradas todas. Aqueceu, entregou a turma pro cara aquecida. Falei, essa é a parada. Ele pega a galera lá de baixo e vai dando a base pra essa galera. Aí agora eu acompanho eles pelo Instagram. Pô, a mina tá dando uma de capoeira de corda azul, irmão, com a turma cheia. Mas ela já vem dando aula, sei lá desde quando. Um aquecimento, uma sequência, passa um 2-2. Preparou a mina, cara. Agora ela tá pronta. Esse cara ele pode sair ali fazendo a viagem e dar um workshop que o trabalho dele tá seguro. Nenhum aluno vai sair da aula porque não gostou. Eles já estão habituados a ter contato com essa pessoa ensinando. Não é um, sabe? Porque também tem uma parada, capa. Eu ligo para você, qual é a capa? Preciso viajar, pô, segura meu trampo aqui. Aí tu chega aqui, tu é um cara estranho. Aí o aluno, pô, não gostei muito desse cara, do jeito que ele fala, o movimento dele, ele não é o fumaça. Aí o trabalho cai. Mas se você já tá ali, já viram teu rosto, conversaram com você, escutaram tua música, pô, eu falo bem de você direto, me vê te dando um abraço.
tem um carinho. Pô, o Fumaça gosta dele, eu gosto do Fumaça, logo eu gosto dele também. Acabou. Garantiu o teu trabalho, cara. Sacou? Esse lance do traz um cara do Brasil e bota ele aí, irmão. Vai quebrar, pô. Vai quebrar. Entendeu? Então tem muitas nuances que são interessantes a gente tratar com um pouco mais de carinho e cuidado. E como eu disse antes, não é difícil, mano. Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, brother. Sacou? Eu, por exemplo, aqui, eu faço o batizado das crianças aqui, não tenho muito professor, né, cara? Não tem muita material humano. Então, pô, eu trago um cara que mora aqui numa outra ilha perto, que é um puta profissional, e fico trazendo o cara. A galera vê ele numa aula, pô, vê ele no outro evento. Aí nego já pergunta, pô, cadê ele? Pô, cadê o fulano? Pô, o dia que eu precisar, fulano tá aí, pô. O trabalho tá seguro, que a galera já conhece ele, sacou? Então, assim, eu acho que falta essa base. Falta essa base. E a gente pode começar, pô, igual vocês falaram aí, cara. Vocês estão com esse projetinho aí, bota o projeto para frente, prepara a galera vai aprendendo, sacou? Porque eu sei que tem um monte de gente que tem vontade, mas falta o preparo, sacou? Pô, se tem um brother meu lá de Aracaju, o cabeleiro, o Edu, o cara dá aula de inglês para capoeirista. É um inglês para a galera do jiu-jitsu e a galera da capoeira. É para você conseguir dar aula. É isso. Tu faz o curso do cara para conseguir falar as paradas que tu vai usar na aula. Sacou? Então tu vai chegar preparado para dar aula, cara. De repente tu não vai conseguir desenrolar com a gatinha, fazer uma paquera, porque tu vai ter que ficar falando esquerda atrás, essas paradas não vai rolar. Mas a aula vai rolar, pô. Bom, entendeu? eu vou deixar uma pergunta final aqui, já deixar o meu boa noite aí para a rapaziada. Bom dia, boa tarde, não sei que hora vão ver. Mas antes da pergunta, só falar uma parada. Eu vi isso aí, você vai se lembrar, não vamos citar nome, mas a gente estava numa festa, Mestre Pulmão fez o evento lá, Semana da Cultura Brasileira, foi a quebradeira total, semana toda de festa. E na festa do sábado, chegou o cidadão, todo mundo já tinha feito alguma coisa no evento, e o cidadão estava no 0-0. Aí ele chegou na menina, aí chegou para mim, do you speak English? Aí a menina, yes, of course. Hablas espanhol? A menina, sim, por que não? Ele, valeu. Ele saiu. Não, tem que explanar aí, tem que explanar. Tem que explanar. Esse aí foi o tio Olho, foi o olhudo. O Olhão, cara, ele é uma das melhores pessoas que a capoeira poderia ter, é o Olhão. Ele é um amigo da capoeira. Ele é um grande amigo da capoeira. Cara, o Olhão é fenomenal, cara. Isso aí, cara, eu quase tive um ataque cardíaco quando ele fez isso, cara. A gente estava do lado, velho. Mas essa história tem um final. Essa história tem um final que tu talvez não saiba. Ele não conseguiu falar inglês, não conseguiu falar espanhol, viu? É importante, estava despreparado. Foi paquerar, chamou no inglês, a mulher falou, pô, falo. Aí ele, pô, eu tenho que falar para ela uma coisa que ela não fale para ser meio desculpa que a gente não vai conseguir falar. Ele, pô, fala espanhol? Ela, pô, também. Aí, pô, aí ferrou, né? Aí ele conseguiu, não sei como, as mágicas dele, conseguiu conectar com essa mulher. Só que aí, ele não falava nenhuma língua, nem inglês, nem sérvio, nem espanhol. E não sei de onde saiu essa conversa de que ela o convidou para levar ela em casa. E ele aceitou. Ele foi andando da boate até a casa da mulher. Sem falar nada, porque não conseguiam falar. Chegou lá, ela deu um beijinho e fechou a porta. E aí, como é que volta para a boate agora? Meu irmão, o cara ficou perdido na neve, no frio. Não sabia onde estava, na Sérvia. Como é que volta? E o cara ficou andando para cima e para baixo. É que Deus ama muito o Olhão. E o Zumbi, o mestre Zumbi, passou de carro, por um acaso, nessa rua e viu ele. Tá fazendo o que aí, cara? Ele, ai, pelo amor de Deus, me socorre. E aí ele foi salvo pelo mestre Zumbi e conseguiu voltar pro hotel.
Essa é a história do olhão. Essa parte aí eu não sabia, não. Esse é o final dessa história. Mestre Sabiá, bom, eu queria só perguntar, desculpa, um conselho que você dá, que você pode dar com a tua experiência de ter morado fora, de ter vivido várias coisas diferentes, de ter um panorama também diferenciado, um conselho que você daria para quem tem essa vontade de sair do Brasil e trabalhar fora? Bom, o meu conselho é o seguinte: seja lá o país que você escolha ir, pesquise, se informe, entenda como funciona para trabalhar nesse país, ok? E se prepare. A sua capoeira ela é maravilhosa, você pode ser o melhor capoeirista do mundo, beleza? Mas trabalhar com a capoeira não é apenas tocar berimbau e dar umas pernadas. Então se prepara, aprende a língua do local, entenda como fazer para trabalhar lá e vai, cara. E vai com o coração, compartilha a tua paixão, bota toda a tua energia lá, faz a tua parada acontecer da melhor forma possível, que eu tenho certeza que a capoeira ela é tão maravilhosa, é tão boa, que você vai ter um monte de aluno, que você vai ter um monte de pessoas que gostam de vocês. E o normal de fora do Brasil é que as pessoas querem te ajudar. Os alunos vão colar com você, eles vão ser a tua família, eles vão te ajudar a erguer o teu castelo. Só que para isso, você tem que estar preparado, tem que estar bem educado, você tem que estar centrado e querer muito. E é isso. E não vai ser fácil, vai ser correria, mas é possível pra caramba. E, você vai ser feliz, cara. Então é isso. Estuda, se prepara, e vai. Vai e não volta. Volta como turista. Volta para passear, para ver a família, os amigos, para curtir, para gastar o teu dinheiro suado no Brasil, porque o Brasil tá caro, entendeu? Então tu volta lá e, e curte as tuas férias com a tua família, com os amigos. E é isso, cara. Se você tem essa oportunidade, abraça e vai. Show de bola, Fumaça. Bom, a gente está encaminhando pro final aí, então só quero agradecer de você ter aceitado o convite. O bate-papo foi show de bola, foi muito legal. Agradecer a todo mundo que estiver aí assistindo, né? E dependendo do dia, do horário que estiver assistindo, do local que estiver assistindo, que todo mundo esteja bem aí, muita saúde para todo mundo e a gente se vê em breve numa próxima. Com certeza, com certeza. Obrigado também, obrigado, Fumaça, pela disponibilidade. Tem que aí o fuso horário. Quando tu me falou, eu não sabia que era tão. A disparidade era tão grande. Aqui é grande. Aqui agora são 3h21. Que horas são aí? Deixa eu ver aqui, que eu já perdi o fio da minha. 8h21. Aqui é 9h21. 9? Aí. 9. Outra coisa, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que se eu ver alguma pergunta, eu dou um toque nele e ele responde aí. No mais, é isso. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Rapaziada, valeu grandão aí pela oportunidade, foi muito bacana o bate-papo. Gostei pra caramba de a gente poder estar falando um pouco mais da minha caminhada e dos meus pensamentos aí. Quero deixar aí um obrigado para todo mundo que está assistindo. Deixa o like aí, comenta, compartilha com a rapaziada. Me segue lá no Instagram, Capoeira Uluato, com W. Capoeira Uluato. Tem uns conteúdos maneiros lá de capoeira, de treino e tal. Vocês também podem ficar antenados com o evento que a gente faz aqui em Bari. Para os viajantes aí que quiserem chegar, só entrar lá. Também tem a página capoeirauluato.com. Entra lá, tem a informação sobre a Semana da Cultura Brasileira, que vai ter aqui no ano que vem também, trazendo os mestres aí e muita cultura brasileira para a gente curtir, praia e diversão. Valeu, rapaziada! Um abraço aí. Valeu, o link vai ficar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui todas as redes sociais do Fumaça. Aí é só dar o clique e ir lá, acompanha as novidades. Tem novidades também, final do ano.
Vai convidar a rapaziada. rapaziada. Tem essa parada aí também. Quer convidar agora ou a rapaziada vai lá? Hã? Quer convidar agora ou a rapaziada clica e vai lá para saber? Não, deixa a rapaziada ir lá também. Tem que, pô, dar tudo de mão beijada, não. Beleza. Então, quem quiser saber uma novidade muito maneira sobre o Contramestre Fumaça, dá um clique, acompanha a página dele lá, que você vai ficar por dentro e vai saber. E vale a pena, vale a pena. Valeu, rapaziada. Tamo junto.